Um empresário da cidade tenta comprar o rancho de uma mulher teimosa do interior, mas acaba descobrindo que o único negócio que realmente importa é conquistar o coração dela. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol do meio-dia castigava impiedosamente a estrada de terra que cortava o interior do Mato Grosso. Jorge Lemos ajustou o ar-condicionado do BMW e olhou mais uma vez para o GPS, questionando-se se realmente havia tomado a decisão certa de comprar uma fazenda no meio do nada. Aos 48 anos, Jorge havia construído um império no agronegócio sem nunca ter posto os pés numa propriedade rural. Seus negócios eram conduzidos de escritórios climatizados em São Paulo, através de relatórios e planilhas. Mas agora precisava expandir as operações, e aquela fazenda de 1.000 hectares representava a oportunidade perfeita. O portão da fazenda Santa Helena apareceu à sua frente, simples, funcional, sem ostentação. Jorge estacionou e desceu do carro, sentindo imediatamente o contraste entre o ambiente urbano que conhecia e aquela vastidão rural que se estendia até onde a vista alcançava. Senhor Jorge, um homem de meia idade se aproximou tirando o chapéu. Sou o seu Antônio, administrador da fazenda. Bem-vindo. Prazer, Antônio. Então vamos conhecer minha nova aquisição? Eles subiram numa picape Ford antiga e Jorge começou a inspecionar as terras que havia comprado. Pasto extenso, gado de boa qualidade, instalações que precisavam de modernização, mas eram funcionais. Ali é o rancho da Rita, disse Antônio, apontando para uma propriedade menor que fazia divisa com a fazenda. Umas 200 hectares, terra boa. Jorge observou a propriedade vizinha com interesse profissional. A casa era simples, mas bem cuidada, cercada por árvores frondosas. O pasto parecia bem manejado, e havia algumas cabeças de gado dispersas pela pastagem. O dono está interessado em vender? Dona, na verdade. E não, senhor. A Rita é, como posso dizer, apegada à terra. Todo mundo tem seu preço, Antônio. Talvez o senhor não conheça a Rita, riu Antônio. Eles continuaram o tour, mas Jorge não conseguia tirar os olhos da propriedade vizinha. Do ponto de vista estratégico, seria perfeita para ampliar suas operações, e pelo tamanho, não deveria custar muito. 2 horas depois, estavam voltando, quando viram um movimento próximo à cerca que dividia as propriedades. 3 homens trabalhavam derrubando mourões, e uma mulher gesticulava energicamente, claramente discutindo com eles. Para o carro, disse Jorge. Senhor, talvez seja melhor não se meter. Para o carro, Antônio. Eles se aproximaram e Jorge pôde ver melhor a cena. A mulher era alta, cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático. Vestia calça jeans desbotada, camisa xadrez e botas gastas pelo uso. Mesmo à distância, irradiava uma autoridade natural que fazia os 3 homens recuarem ligeiramente. Eu não pedi para vocês derrubarem esta cerca, dizia ela, com uma voz firme que carregava sotaque caipira. Esta divisa está aqui há mais de 30 anos. Dona Rita, o novo patrão mandou ampliar o pasto, tentou explicar um dos homens. Novo patrão nada, esta é minha terra. Jorge desceu da picape e se aproximou, tentando avaliar a situação. A mulher, Rita, presumivelmente, o viu chegando e imediatamente se posicionou de forma defensiva. O senhor é quem? Perguntou ela, os olhos escuros brilhando com desconfiança. Jorge Lemos, sou o novo proprietário da fazenda Santa Helena. Ah, é você. Rita o examinou da cabeça aos pés, o sapato social claramente urbano, a calça, social que nunca havia visto terra, a camisa que custava mais que o salário mensal de um peão. Então é o senhor que está mandando meus funcionários derrubarem minha cerca. Seus funcionários? Jorge olhou confuso para os 3 homens. Trabalham para mim de bico nas horas vagas, explicou Rita secamente. E aparentemente alguém os convenceu de que a cerca estava demarcada errado. Dona Rita, interveio Antônio, houve um mal-entendido. Os rapazes acharam que... Os rapazes não acharam nada, cortou Rita.
Alguém ofereceu dinheiro para eles mudarem a divisa, não foi? Jorge sentiu um misto de irritação e admiração pela perspicácia da mulher. Senhora, acredito que podemos resolver isso civilizadamente. Civilizadamente? Rita riu, mas não havia humor no som. O senhor compra a fazenda vizinha e a primeira coisa que faz é tentar roubar minha terra. Muito civilizado mesmo. Ninguém está roubando nada. Se houve erro na demarcação, não houve erro nenhum. Rita caminhou até um moirão antigo e apontou para a marca gravada na madeira. Esta cerca foi colocada pelo meu pai em 1985. Esta marca aqui é a prova. Meu avô que ensinou para ele onde era o limite exato da propriedade. Jorge se aproximou para ver a marca. Realmente havia uma gravação rudimentar no madeira com uma data que correspondia ao que ela dizia. Bem, se os documentos confirmarem... A voz de Rita subiu alguns tons. Senhor Jorge, eu nasci e me criei nesta terra. Conhece cada palmo, cada árvore, cada pedra. O senhor chegou aqui hoje de manhã e já quer me ensinar onde fica minha propriedade? Senhora, eu apenas... Rita, meu nome é Rita, e o senhor está pisando na minha terra. Jorge olhou para baixo e percebeu que realmente havia cruzado a linha onde antes ficava a cerca. Desculpe, disse ele, dando 2 passos para trás. Desculpa. Aceita. Agora pode mandar seus funcionários recolocarem minha cerca exatamente onde ela estava? Claro. Antônio, resolve isso. Sim, senhor. Rita assentiu, mas continuava observando Jorge com evidente desconfiança. Uma pergunta. Se me permite, disse Jorge. Por que a senhora assume automaticamente que eu estava tentando roubar sua terra? Porque é sempre assim, respondeu Rita simplesmente. Gente da cidade compra fazenda aqui e acha que pode fazer o que quer. Que nós somos caipiras ignorantes que não sabemos defender nossos direitos. Eu nunca disse que... Não precisou dizer. Está escrito na sua cara, na sua roupa, no seu carro. Rita apontou para o BMW. Quanto custou aquele carrinho? Jorge hesitou. Isso não vem ao caso. Custou mais do que eu ganho em 2 anos, aposto. E o senhor acha que com dinheiro pode comprar tudo? O dinheiro facilita muitas negociações, admitiu Jorge. Facilita mesmo, mas não compra tudo. Rita se virou para os 3 homens que haviam ficado observando a discussão em silêncio. Vocês vão trabalhar direito agora ou vou ter que arranjar outros funcionários? Não, dona Rita, foi mal entendido mesmo, disse um deles envergonhado. Então vamos trabalhar. Esta cerca precisa estar no lugar antes do sol se pôr. Os homens se dispersaram para buscar ferramentas. Rita se preparava para ir embora quando Jorge a chamou. Rita. Ela se virou, sobrancelhas erguidas. Foi um mal entendido. Mesmo. Não era minha intenção causar problemas. Intenção ou não causou. Mas está resolvido agora. Gostaria de compensá-la de alguma forma. Talvez um jantar. Rita o olhou como se ele tivesse sugerido algo absurdo. Senhor Jorge, o senhor parece ser gente boa, mas a gente vive em mundos muito diferentes. O senhor janta em restaurante que custa mais que meu orçamento mensal. Eu janto arroz, feijão e carne de panela que eu mesma crio. E se eu me adaptasse ao seu mundo? O senhor não ia durar nem um dia, disse Rita com um sorriso que pela primeira vez chegou aos olhos. Jorge observou-a caminhando de volta para casa. Passos firmes, postura confiante, totalmente em seu elemento. Era diferente de qualquer mulher que já havia conhecido. Não havia nela a sofisticação artificial das mulheres de São Paulo, nem a futilidade que o cansava nas relações anteriores. Senhor Jorge, chamou Antônio. Sim? Vamos continuar o tour? Jorge olhou mais uma vez para Rita, que agora conversava com os funcionários sobre a reconstrução da cerca. Antônio, me diga uma coisa. A propriedade da Rita é rentável? É, senhor. Não é grande, mas ela administra bem. Gado leiteiro, algumas cabeças de corte e horta para consumo próprio. Vive bem. E ela realmente nunca demonstrou interesse em vender? Nunca. Aquela terra é tudo para ela, senhor. Os pais morreram há uns 10 anos, deixaram a propriedade para ela. É filha única.
Diz que nunca vai se desfazer daquilo. Todo mundo tem seu preço, murmurou Jorge. Com todo respeito, senhor, acho que a Rita não tem. Jorge ficou pensativo. Em 48 anos de vida havia aprendido que tudo podia ser negociado. Fosse dinheiro, fosse persistência, fosse encontrar a motivação certa, sempre havia uma forma de conseguir o que queria. Mas pela primeira vez, estava diante de alguém que parecia genuinamente não estar interessada em negociar. E estranhamente, isso o intrigava mais do que deveria. Vamos terminar o tour, Antônio. Mas quero que você me informe sobre tudo o que souber sobre a Rita e a propriedade dela. Senhor? Informações de mercado, preço da terra na região, histórico de vendas, essas coisas. Ah, sim, senhor. Enquanto a picape se afastava, Jorge olhou mais uma vez pelo retrovisor. Rita ainda estava lá, supervisionando o trabalho de seus funcionários, os cabelos brilhando ao sol, completamente confortável em seu próprio território. Era apenas uma questão de estratégia, disse a si mesmo. E Jorge Lemos nunca havia perdido uma negociação importante em sua vida. Não ia começar agora. O que ele não sabia era que havia acabado de conhecer a primeira pessoa que podia mudar completamente suas regras de jogo. Uma semana havia se passado desde o primeiro encontro, e Jorge não conseguia tirar Rita da cabeça. Não era apenas o interesse comercial na propriedade. Havia algo naquela mulher que o desafiava de uma forma que nunca havia experimentado. Era quinta-feira quando decidiu fazer uma visita social ao rancho vizinho. Jorge dirigiu até a entrada da propriedade de Rita, parando em frente ao portão simples de madeira pintado de azul. Uma placa rústica anunciava Rancho Esperança, Rita Assunção. Ao contrário da sua fazenda, não havia interfone ou campainha. Ele buzinou discretamente. Alguns minutos depois, Rita apareceu da casa vestindo um avental sobre a roupa de trabalho. Caminhou até o portão com expressão curiosa. Senhor Jorge, aconteceu alguma coisa? Nada demais. Vim fazer uma visita de boa vizinhança. Rita o observou por um momento claramente, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Visita de boa vizinhança, repetiu ela, com um tom cético. O senhor não me parece muito do tipo que faz visitas sociais. Por que diz isso? Porque na cidade vocês marcam reunião até para tomar um cafezinho com o vizinho de porta. Jorge riu, apesar de si mesmo. Talvez eu esteja tentando mudar. Rita abriu o portão, mas manteve certa distância. Entre então. Estava preparando o almoço. A casa era exatamente como Jorge havia imaginado. Simples, funcional, mas aconchegante. Varanda ampla com rede pendurada. Plantas em vasos espalhadas pelos cantos. Móveis de madeira escura que pareciam ter décadas de uso. Café? Ofereceu Rita, dirigindo-se para a cozinha. Por favor. Jorge a seguiu, notando como ela se movia com naturalidade pelo espaço. A cozinha era o coração da casa. Fogão a lenha ainda aceso, panelas de ferro, potes de vidro com temperos caseiros nas prateleiras. Açúcar? Sem açúcar, obrigado. Rita serviu o café em xícaras de porcelana, branca, antigas, mas bem cuidadas. Então, Sr. Jorge, qual é o verdadeiro motivo da visita? Jorge quase engasgou com o café. Direto ao ponto. Aprendi que é melhor assim. Economiza tempo dos dois lados. Bem, Jorge colocou a xícara sobre a mesa da cozinha. Estive pensando na nossa conversa da semana passada. Sobre eu morar num mundo diferente do seu? Exato. E também sobre sua propriedade. O rosto de Rita se fechou ligeiramente. Minha propriedade? É que vejo muito potencial aqui, com alguns investimentos, melhorias na infraestrutura. Senhor Jorge. Rita se sentou à mesa, de frente, para ele. Se o senhor veio aqui para fazer proposta de compra, pode economizar seu tempo. Como eu disse, esta terra não está à venda. Nem tudo precisa ser sobre compra e venda. Podemos pensar em parceria, arrendamento? Não. A resposta foi tão firme que Jorge ficou momentaneamente sem palavras. Nem quer ouvir os detalhes? Não preciso. Esta terra é minha família, Sr. Jorge.
É onde nasci, onde cresci, onde meus pais estão enterrados. Rita apontou para uma janela que dava vista para um pequeno cemitério familiar ao lado de uma capela. O senhor venderia a memória dos seus pais? Jorge seguiu o olhar dela e viu as duas cruzes simples sob a sombra de um ipê amarelo. Entendo o apego emocional, mas... Não, o senhor não entende. Rita se levantou e foi até a janela. O senhor vê esta terra e pensa em hectares, em produtividade, em lucro. Eu olho e vejo meu pai me ensinando a ordenhar a primeira vaca. Vejo minha mãe plantando aquela horta ali atrás. Vejo as tardes que passávamos na varanda planejando as melhorias que iam fazer a propriedade prosperar. Jorge se aproximou da janela, ficando ao lado dela. E prosperou, não do jeito que eles sonhavam, admitiu Rita. Nunca ficamos ricos, mas vivemos bem, vivemos dignamente. Rita, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou de soslaio. Pode tentar. Você nunca pensou em casar, constituir família? Esta terra é grande demais para uma pessoa só. Rita deu uma risada sem humor. Já tive meus relacionamentos, Sr. Jorge, mas os homens daqui ou querem uma mulher que cuide da casa e fique quieta, ou vão embora para a cidade atrás de oportunidades melhores. E os homens da cidade? Acham que sou uma caipira exótica, divertida por um tempo, mas não para levar a sério. Jorge sentiu uma pontada de desconforto com a observação. Talvez você não tenha encontrado o homem certo ainda. Ou talvez eu tenha aprendido que posso ser feliz sozinha. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o movimento do gado no pasto. Rita, disse Jorge finalmente, e se eu fizesse uma proposta diferente? Que tipo de proposta? Sociedade. Você mantém a propriedade, eu invisto na modernização. Dividimos os lucros proporcionalmente. Rita se virou para encará-lo completamente. E por que faria isso? Porque acredito no potencial desta terra. E porque... Ele hesitou. Por quê? Porque acho que você é uma mulher inteligente e determinada. Seria uma boa parceira de negócios. Rita o estudou por um longo momento. Só de negócios? A pergunta carregava uma carga que fez Jorge se sentir ligeiramente desconfortável. Claro, o que mais seria? Nada, só perguntei. Rita voltou para a cozinha. Quer ficar para o almoço? Fiz carne de panela com mandioca. Jorge olhou o relógio. Era 12:30 e ele havia planejado almoçar na cidade. Sim, obrigado. Rita sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele havia visto desde que a conhecera. Então, senta aí que já está pronto. O almoço foi uma revelação para Jorge. Não apenas pela comida, simples mas saborosa, como poucas que havia experimentado, mas pela conversa. Rita era bem mais culta do que ele havia assumido inicialmente. Estudei zootecnia na capital, explicou ela quando Jorge comentou sobre seu conhecimento técnico sobre criação de gado. 3 anos. Não terminei porque meu pai ficou doente e precisei voltar para cuidar do rancho. E se arrependeu? Às vezes. Mas aprendi que nem tudo na vida se resolve com diploma. A experiência prática conta muito. Concordo, embora eu tenha 2 MBAs, disse Jorge com um sorriso irônico. E para que servem aqui no meio do mato? Para quase nada, admitiu ele rindo. Depois do almoço, Rita o convidou para conhecer melhor a propriedade. Eles caminharam pelos pastos, visitaram o estábulo, inspecionaram as instalações. É bem administrado, comentou Jorge genuinamente impressionado. Obrigada, não tenho os equipamentos mais modernos, mas mantenho tudo funcionando. Com alguns investimentos em tecnologia, a produtividade poderia aumentar significativamente. Sei disso, mas investimento requer capital que eu não tenho. Jorge parou de caminhar. E se eu oferecesse esse capital? Em troca de quê? Participação nos lucros e... Ele hesitou novamente. E? Sua companhia para conhecer melhor esta região. Rita o encarou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Senhor Jorge, o senhor está flertando comigo? A pergunta direta o pegou desprevenido. Talvez. Por quê? Como assim, por quê? Por que está flertando comigo? Sou só uma caipira que tem uma terra que o senhor quer. Jorge se aproximou ligeiramente.
Você é muito mais do que isso. Sou? O que mais sou, então? Inteligente, independente, autêntica. Ele fez uma pausa. E bonita. Rita corou ligeiramente, mas não desviou o olhar. Senhor Jorge. Jorge. Só Jorge. Jorge, ela corrigiu. O senhor é um homem atraente e bem-sucedido. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se interessaria por alguém como eu? Talvez porque todas as outras mulheres que conheci eram previsíveis. Você não é. Previsíveis como? Interessadas no meu dinheiro, na minha posição social. Fúteis, sem personalidade própria. Rita deu alguns passos, mantendo certa distância. E o senhor acha que eu não me interessaria pelo seu dinheiro? Acho que você é a primeira mulher que conheci que realmente não se importa com isso. Não é verdade. Claro que me importo. Dinheiro resolve problemas, facilita a vida. Rita o encarou novamente. Mas não é a coisa mais importante. O que é a coisa mais importante para você? Respeito, parceria de verdade. Alguém que me aceite como sou, sem querer me mudar. Jorge sentiu algo se mexer no peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. E se eu dissesse que você é exatamente como deveria ser? Rita sorriu, mas havia cautela no sorriso. Diria que o senhor mal me conhece e que palavras bonitas são fáceis de falar. Então me dê uma chance de provar com ações. Como? Aceite minha proposta de sociedade. Vamos trabalhar juntos por alguns meses. Conhecer um ao outro melhor. Rita ficou pensativa por alguns minutos, olhando para o horizonte onde o sol começava a se inclinar para o oeste. E se não der certo? Se descobrirmos que somos incompatíveis? Então encerramos a sociedade e continuamos sendo vizinhos. E se der certo? Jorge se aproximou novamente, mas ainda mantendo distância respeitosa. Então talvez descubramos que temos mais em comum do que imaginávamos. Rita o observou por um longo momento. Jorge podia quase ver os pensamentos se debatendo em sua mente. Preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo? Uns dias. Esta não é uma decisão que tomo de forma impulsiva. Jorge assentiu. É justo, mas posso visitá-la novamente antes da resposta? Para quê? Para que você me conheça melhor também. Afinal, se vamos ser sócios, você precisa confiar em mim. Rita riu. Jorge, eu não confio nem no padre da igreja. Mas pode vir, sim. Só não espere que eu mude de opinião facilmente. Não esperaria nada menos de você. Quando Jorge estava se despedindo, próximo ao seu carro, Rita fez uma última observação. Jorge? Sim? Se sua verdadeira intenção for me convencer a vender esta terra, você está perdendo tempo. Mas se for realmente sobre parceria, sobre nos conhecermos melhor. Ela fez uma pausa significativa. Sim. Então talvez você seja o primeiro homem que vale a pena conhecer que apareceu por aqui em muito tempo. Jorge sorriu, entrando no carro com uma sensação estranha de vitória e nervosismo misturados. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, não conseguia parar de pensar na conversa. Pela primeira vez em anos, uma mulher o havia desafiado intelectualmente, questionado suas motivações e não se deixado impressionar facilmente por seu status. E pela primeira vez em muito tempo, Jorge Lemos não tinha certeza se estava no controle da situação. Estranhamente, isso o excitava mais do que deveria. 3 dias depois da conversa sobre sociedade, Jorge estava tentando se concentrar nos relatórios da fazenda, quando recebeu uma ligação inesperada. Jorge, é a Rita. Rita, que surpresa, tomou uma decisão? Ainda não, mas tenho uma contraproposta. Jorge se endireitou na cadeira. Estou ouvindo. Que tal você passar um dia inteiro aqui no rancho? Trabalhando? De verdade, não só visitando. Se conseguir aguentar um dia de trabalho rural, a gente conversa sobre sua proposta. Um teste? Exato. O senhor disse que quer me conhecer melhor. Bem, eu também quero conhecer o senhor. Ver se é só conversa fiada ou se tem substância. Jorge olhou para suas mãos macias, para a roupa social que vestia. Que tipo de trabalho? Trabalho de rancho. Ordenhar vacas, consertar cerca, carregar ração.
Nada que vá matar o senhor, mas também nada que dá para fazer de sapato social. Aceito. Quando? Sábado, 6 da manhã. 6 da manhã? Jorge fez uma careta involuntária. Problema? Na cidade vocês acordam mais tarde? Não, não há problema. Estarei lá. Traga a roupa adequada, botas, calça jeans velha, camisa que pode sujar. E Jorge? Sim? Não traga aquele BMW. A estrada até o curral é só para picape. No sábado de manhã, Jorge acordou às 5. Tomou um banho rápido e vestiu as roupas que havia comprado na cidade. Jeans novo, camisa xadrez nova, botas de couro ainda reluzentes. Pegou a picape que havia emprestado de Antônio e dirigiu até o Rancho Esperança. Rita o esperava na varanda, já vestida para o trabalho, com uma xícara de café fumegante nas mãos. Quando viu Jorge descendo da picape, não conseguiu disfarçar um sorriso divertido. Bom dia, Jorge, dormiu bem? Bom dia, sim, obrigado. Jorge se aproximou, notando o olhar avaliativo dela. Roupas novas? Como sabe? Porque ainda tem etiqueta na sua camisa, disse Rita, arrancando um pequeno adesivo das costas da camisa dele. Jorge corou ligeiramente. É que não tenho muita roupa de trabalho. Imagino. Bem, vamos começar devagar. Primeiro o café da manhã, depois conhecer o cronograma do dia. A cozinha cheirava a pão caseiro e café forte. Rita serviu uma refeição consistente. Ovos, linguiça, queijo, pão quentinho saído do forno. Come bastante, aconselhou ela. Vai precisar de energia. Rita, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que está fazendo isso? O teste, digo. Rita se sentou à mesa com sua própria porção. Porque já conheci muitos homens que fazem promessas bonitas quando querem alguma coisa. Mas quando a situação fica difícil, mostram quem realmente são. E você acha que vou mostrar minha verdadeira personalidade carregando ração? Acho que vou descobrir se o senhor é capaz de suar por algo que quer. Ou se é daqueles que só sabem dar ordens para outros fazerem o trabalho sujo. Jorge mastigou pensativamente. E se eu passar no teste? Aí a gente conversa sobre sociedade. Mas primeiro você tem que provar que pode ser um parceiro de verdade, não só um investidor de escritório. Depois do café da manhã, Rita o levou para conhecer a rotina matinal. Primeiro alimentar os animais, gado leiteiro, algumas galinhas, 2 cavalos. Esta é a Estrela, disse Rita, fazendo carinho numa vaca mansa. É a melhor leiteira do rebanho. Quer tentar ordenhar? Jorge hesitou. Nunca ordenhou uma vaca na vida. Eu ensino, não é difícil, só precisa de jeito. Rita demonstrou a técnica, suas mãos hábeis extraindo o leite em jatos regulares que batiam no balde com som ritmado. Sua vez. Jorge se agachou ao lado da vaca, tentando imitar os movimentos de Rita. Os primeiros minutos foram desastrosos. Ora muito forte, ora muito fraco, a vaca se agitando com sua inexperiência. Calma, disse Rita se agachando ao lado dele. A Estrela sente sua tensão. Relaxa. Ela colocou as mãos sobre as dele, guiando os movimentos. Jorge sentiu a proximidade dela, o cheiro de sabonete misturado com o perfume natural da pele. O calor do corpo quando ela se inclinou para ajudá-lo. Assim, murmurou ela, mais suave. É uma conversa entre você e ela. Quando finalmente conseguiu extrair alguns jatos de leite, Jorge se sentiu desproporcionalmente orgulhoso. Já não foi tão difícil, disse ele sorrindo. Foi só a primeira tarefa, riu Rita. Agora vamos consertar a cerca do pasto norte. As próximas 2 horas foram um teste de resistência física que Jorge não esperava. Carregar mourões pesados, cavar buracos no solo duro, esticar arame farpado. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas e celulares, logo desenvolveram bolhas. Rita trabalhava ao lado dele, mantendo um ritmo constante que o fazia se esforçar para acompanhar. Ocasionalmente ela o corrigia, como segurar o martelo, a postura correta para cavar, a técnica para esticar o arame sem se cortar. Você está bem? Perguntou ela quando notou que ele parava frequentemente para respirar. Estou, mentiu Jorge, limpando o suor da testa. Jorge, não precisa provar nada se machucando. Trabalho rural requer condicionamento. Estou bem, insistiu ele. Continue. Rita o observou por um momento, então assentiu.
Está bem, mas me avisa se precisar parar. Meio-dia chegou como uma bênção. Rita anunciou pausa para o almoço, e Jorge praticamente se arrastou até a casa. Suas roupas estavam sujas de terra e suor, as mãos doloridas, os músculos protestando. Água, ofereceu Rita, notando sua exaustão. Por favor. Ela trouxe um copo gelado e se sentou na varanda ao lado dele. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um trator. Rita riu gostosamente. É normal. A primeira vez é sempre difícil. Como você? Faz isso todo dia? Costume. E amor pelo que faço. Rita o estudou. A maioria dos homens da cidade já teria desistido a esta altura. Pensei em desistir, admitiu Jorge. Várias vezes. O que te fez continuar? Jorge a olhou diretamente. Você. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Rita desviou o olhar primeiro. Jorge, desculpe, não queria deixá-la desconfortável. Não é desconforto, é que... Ela hesitou. É que você ainda está passando no teste, e eu preciso manter a cabeça fria para avaliar direito. Entendo. Durante o almoço, outro prato simples, mas delicioso, eles conversaram sobre assuntos mais leves. Jorge descobriu que Rita lia muito, que acompanhava notícias nacionais e internacionais, que tinha opiniões bem formadas sobre política e economia. Você me surpreende, disse ele. Por quê? Pensou que caipira não sabia ler? Não é isso. É que você tem uma visão de mundo muito ampla para alguém que vive isolado no interior. Jorge, isolado não significa ignorante. Tenho internet, televisão, leio jornais. E diferente da cidade, aqui tenho tempo para pensar sobre o que leio. À tarde, o trabalho foi igualmente exigente. Carregar feno para o gado, limpar o estábulo, consertar uma bomba d'água que havia parado de funcionar. Jorge estava claramente no limite da resistência física, mas se recusava a desistir. Foi quando estavam consertando a bomba d'água que aconteceu o primeiro momento realmente íntimo entre eles. Jorge estava deitado de costas, tentando alcançar um parafuso difícil, quando a ferramenta escorregou de suas mãos machucadas. Deixa eu fazer, disse Rita, se agachando ao lado dele. Ela se inclinou sobre ele para alcançar o parafuso, e por um momento, seus rostos ficaram muito próximos. Jorge podia ver as sardas espalhadas pelo nariz dela, o brilho de suor na pele, os lábios entreabertos pela concentração. Conseguiu? Perguntou ele baixinho. Quase, murmurou ela, sem se afastar. Quando finalmente conseguiu ajustar o parafuso, Rita percebeu a proximidade e ficou paralisada por alguns segundos. Jorge levantou ligeiramente a cabeça, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Rita, disse ele suavemente. Não. Ela sussurrou, mas não se afastou. Por que não? Porque você ainda está passando no teste. E se eu passar? Então... Ela se afastou abruptamente. Então conversamos. O resto da tarde transcorreu com um clima subjacente que nenhum dos dois mencionou, mas ambos sentiram. Cada toque acidental, cada momento em que precisavam trabalhar próximos, carregava uma eletricidade que os deixava ligeiramente perturbados. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr, Rita finalmente anunciou o fim do dia de trabalho. Acabou? Perguntou Jorge exausto. Acabou. Você sobreviveu. Passei no teste? Rita o observou. Roupas sujas, mãos machucadas, rosto queimado de sol, mas ainda de pé. Você não desistiu, disse ela. Isso conta pontos. Só pontos. Jorge, seja honesto comigo. Você aguentaria fazer isso todo dia? Jorge considerou a pergunta seriamente. Com o tempo, acho que me acostumaria. Por quê? Por que se submeteria a isso? Porque vale a pena. A sociedade vale a pena? Jorge se aproximou ligeiramente. Não só a sociedade. Rita respirou fundo. Jorge, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou uma diversão temporária. Não sou um projeto para você se sentir bem consigo mesmo. Eu sei. Sabe mesmo? Porque você é um homem rico, acostumado a conseguir o que quer. E eu sou uma mulher que aprendeu a não confiar facilmente. Rita, posso fazer uma pergunta? Pode.
Você está tentando me afastar porque não tem interesse ou porque tem medo de se interessar? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez um pouco dos dois, admitiu finalmente. E sobre a sociedade? A sociedade... Rita suspirou. A sociedade faz sentido do ponto de vista financeiro, mas você precisa entender que não aceita o investidor que quer mudar tudo do jeito dele. Que tipo de mudanças você aceitaria? Melhorias que respeitem a natureza do rancho, modernização sem descaracterização e, principalmente, decisões tomadas em conjunto. Jorge assentiu. Isso me parece justo. Você precisa entender que se entramos em sociedade, você vai ter que vir aqui regularmente, sujar as mãos, entender como as coisas funcionam na prática. Aceito. Mesmo depois de hoje? Jorge olhou para suas mãos machucadas, para as roupas sujas, sentiu cada músculo dolorido do corpo. Especialmente depois de... Hoje? Rita sorriu, o primeiro sorriso totalmente relaxado que ele havia visto. Então acho que temos uma sociedade, Jorge. Eles se apertaram as mãos para selar o acordo, mas o toque durou alguns segundos além do necessário. E sobre o resto? Perguntou Jorge. O resto? Sobre nos conhecermos melhor. Rita retirou a mão devagar. O resto vai depender de como você se comporta como sócio. Se respeitar nossos acordos, se for um parceiro de verdade... Sim. Então talvez a gente descubra se há algo mais além dos negócios. Jorge sorriu apesar da exaustão. É um acordo justo. E Jorge? Sim? Da próxima vez que vier trabalhar, traga protetor solar. Você está vermelho como um pimentão. Eles riram juntos, e pela primeira vez, desde que se conheceram, a tensão entre eles pareceu dar lugar a algo mais leve, mais promissor. Enquanto Jorge dirigia de volta para casa, dolorido, mas satisfeito, sabia que havia passado por mais do que um teste de resistência física. Havia provado para Rita e para si mesmo que estava disposto a sair de sua zona de conforto por algo que valia a pena. E pela primeira vez em muito tempo, Jorge Lemos estava ansioso para o próximo dia de trabalho. 2 semanas depois do acordo de sociedade, Jorge havia estabelecido uma rotina que jamais imaginou ter. 3 dias por semana no rancho de Rita, trabalhando lado a lado com ela, aprendendo os detalhes práticos da administração rural. Suas mãos haviam desenvolvido calos, sua pele estava bronzeada pelo sol, e ele descobriu músculos que não sabia que existiam. Mais importante, estava começando a entender por que Rita amava tanto aquela terra. Era uma terça-feira de manhã quando chegaram as máquinas. Jorge estava consertando a cerca do Pasto Sul quando ouviu o barulho de motores pesados. Olhou na direção da estrada e viu 2 tratores grandes se aproximando, seguidos por uma picape. "Rita!" gritou ele. "Tem gente chegando!" Rita saiu do estábulo secando as mãos no avental, franzindo o senho ao ver os veículos. "Você chamou alguém?" perguntou ela. "Não, pensei que fosse você." Os tratores pararam próximo ao portão e um homem de meia idade desceu da picape. Jorge reconheceu o tipo. Empreiteiro rural pelo jeito das roupas e postura. "Bom dia", disse o homem se aproximando do portão. "Procuro o proprietário desta terra." "Sou eu", respondeu Rita, mantendo distância. "Rita Assunção. Em que posso ajudá-lo?" "Sou Mário, da construtora Campos. Viemos fazer os trabalhos de terraplanagem e drenagem que foram contratados." Rita e Jorge se entreolharam confusos. "Deve haver um engano", disse Rita. "Eu não contratei nenhum serviço de terraplanagem." Mário consultou uma prancheta. "Rancho Esperança, propriedade de Rita Assunção. Contrato assinado semana passada para preparação de terreno para a agricultura mecanizada." "Tem certeza do endereço?" perguntou Jorge se aproximando. "Tenho sim, aqui está o contrato." Mário mostrou os papéis através da cerca. Rita pegou os documentos e examinou cuidadosamente. Sua expressão foi mudando conforme lia. "Jorge", disse ela com voz tensa, "preciso falar com você. Agora." Eles se afastaram alguns metros, deixando Mário esperando. "O que foi?" perguntou Jorge. "Este contrato tem sua assinatura."
disse Rita, com os olhos brilhando de raiva. Impossível, eu nunca... Jorge, eu reconheço sua assinatura. Vejo ela nos documentos da nossa sociedade. Jorge pegou o contrato e examinou. Realmente havia uma assinatura que se parecia com a sua, mas ele tinha certeza absoluta de que nunca havia assinado aquilo. Rita, eu juro que não assinei isso. Alguém falsificou minha assinatura. Falsificou? Jorge, quem faria uma coisa dessas? Antes que Jorge pudesse responder, seu celular tocou. Era Antônio. Jorge, o senhor está no rancho da Rita? Estou. Por quê? Chegaram umas máquinas aqui na fazenda também. Dizem que vieram fazer serviços que o senhor contratou, só que o senhor nunca me falou nada sobre isso. Jorge sentiu um frio na barriga. Que tipo de serviços? Desmatamento para expansão de pasto. Mas, Jorge, eles querem cortar aquela área de mata nativa que o senhor disse que era para preservar. Antônio, não deixe eles fazerem nada. Estou indo para aí. Jorge desligou e se virou para Rita, que havia ouvido parte da conversa. Alguém está contratando serviços em nome dos dois, disse ele. Alguém quem, Jorge? Não sei, mas vou descobrir. Preciso ir para a minha fazenda resolver isso lá também. Rita o estudou por um momento. Jorge, se você está mentindo para mim... Rita, olha nos meus olhos. Jorge se aproximou e a segurou pelos ombros. Eu jamais faria isso com você. Com a nossa parceria, alguém está tentando sabotar a gente. A intensidade no olhar dele a convenceu. Está bem. Vou dispensar esses homens aqui. Você resolve o problema na sua fazenda. Obrigado por confiar em mim. Ainda estou confiando. Não me decepcione. Jorge correu até a picape e partiu para sua fazenda. Chegando lá, encontrou uma cena similar. Máquinas paradas, trabalhadores confusos, Antônio tentando explicar que não havia autorização. Parem tudo! Gritou Jorge descendo do veículo. Quem autorizou esses serviços? O empreiteiro se aproximou. Senhor Jorge Lemos, temos um contrato assinado pelo senhor. Desmatamento da área norte para expansão de pasto. Jorge examinou o contrato. Novamente, uma assinatura que parecia sua, mas que ele não havia feito. Este contrato é falso. Eu nunca autorizei esse serviço. Senhor, com todo respeito, mas temos documentos assinados e pagamento adiantado. Pagamento? Que pagamento? 50 mil reais, transferidos ontem para nossa conta. Jorge sentiu o chão sumir sob seus pés. Alguém havia transferido dinheiro de suas contas sem autorização. Antônio, ligue para o banco imediatamente. Preciso bloquear todas as movimentações. Enquanto Antônio fazia as ligações, Jorge tentava entender o que estava acontecendo. Quem teria acesso às suas informações financeiras? Quem se beneficiaria em criar problemas entre ele e Rita? Seu celular tocou. Era Rita. Jorge, conseguiu resolver aí? Estou tentando. Rita, alguém transferiu 50 mil reais da minha conta para pagar esses serviços falsos. Como é possível? Não sei ainda, estou investigando. E aí, como ficou com os empreiteiros? Consegui dispensar eles, mas ficaram bem desconfiados. Disseram que vão cobrar multa por cancelamento. Não se preocupe com isso. Vou resolver todas as questões financeiras. Jorge, sim? Você acha que alguém está tentando sabotar nossa sociedade? Jorge olhou ao redor, vendo as máquinas sendo carregadas de volta nos caminhões. Acho que sim. E tenho uma suspeita de quem pode ser. 3 horas depois, Jorge havia conseguido parar todos os serviços não autorizados e estava no banco tentando entender como alguém havia acessado suas contas. O gerente, nervoso, explicava que todas as transações haviam sido feitas online, com senhas corretas. Jorge, disse o gerente, você compartilhou suas senhas com alguém recentemente? Nunca compartilho senhas bancárias com ninguém. Bem, as transações vieram do seu computador pessoal. IP confirmado. Jorge sentiu um arrepio. Como sabem que foi do meu computador? Cada computador tem uma identificação única. As transações foram feitas do seu laptop. Mas eu não uso o laptop para banco. Só acesso conta pelo celular. O gerente consultou o sistema novamente. Interessante. Alguém instalou seu aplicativo bancário no laptop e conseguiu fazer login. Isso é possível?
Só se a pessoa tivesse acesso físico ao computador e soubesse suas senhas. Jorge pensou rapidamente. Poucas pessoas haviam tido acesso ao seu laptop nas últimas semanas, e apenas uma delas teria motivos para sabotar sua sociedade com Rita. Preciso fazer um boletim de ocorrência, disse Jorge. Isso foi fraude. De volta ao rancho, no final da tarde, Jorge encontrou Rita na varanda, visivelmente preocupada. Descobriu alguma coisa? Perguntou ela assim que ele se aproximou. Descobri. Alguém invadiu meu computador e fez as transações fraudulentas. Há alguém próximo? Jorge hesitou. Suas suspeitas recaíam sobre Carla, sua ex-secretária que havia ficado muito ressentida quando ele se mudou para o interior. Ela tinha conhecimento de suas senhas antigas e acesso ao laptop até algumas semanas atrás. Acho que sim, disse ele finalmente. Rita o observou sentando-se ao lado dela na varanda. Jorge, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Você tem alguma ex-namorada ou ex-esposa que possa estar tentando prejudicar você? A pergunta o surpreendeu pela precisão. Por que pergunta isso? Porque esse tipo de sabotagem parece bem pessoal. Alguém que te conhece bem, que sabe como te atingir. Jorge suspirou. Tenho uma ex-secretária que não ficou feliz quando decidi me mudar para cá. Carla, nós tivemos um envolvimento no passado. Ah, Rita ficou quieta por um momento. É envolvimento romântico? Sim, durou alguns meses, mas não era sério. Pelo menos não para mim. E para ela? Aparentemente era mais sério do que eu imaginava. Quando terminei e depois anunciei que estava me mudando para cá, ela ficou muito alterada. Rita assentiu, processando a informação. E ela tinha acesso às suas senhas? Tinha acesso ao laptop, sim. E conhecia algumas senhas antigas que eu usava no escritório. Jorge, você acha que ela faria isso por ciúme? A pergunta criou uma tensão no ar. Jorge percebeu que Rita estava realmente perguntando se Carla sabia sobre o interesse dele por outra mulher. Rita, disse ele cuidadosamente, Carla pode ter visto algumas coisas que a fizeram suspeitar que estou interessado em alguém. Que tipo de coisas? Jorge se virou para encará-la diretamente. Eu posso ter mencionado que conheci uma mulher interessante, que estava pensando em investir tempo numa região específica do estado. Só isso? E posso ter demonstrado mais entusiasmo com os negócios rurais do que ela estava acostumada a ver. Rita sorriu ligeiramente. Então ela percebeu que você estava distraído? Algo assim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da tarde no campo. Pássaros, gado ao longe, vento nas árvores. Jorge, disse Rita, finalmente, o que vamos fazer sobre isso? Sobre a Carla? Sobre tudo. A sabotagem, a nossa sociedade, a situação entre nós. Jorge se aproximou ligeiramente na cadeira de balanço. O que você quer fazer? Quero que nossa sociedade funcione. Acredito que pode ser boa para os dois. E sobre o resto? Rita o olhou diretamente. O resto está ficando complicado. Complicado como? Complicado porque eu estou começando a gostar de você, de verdade. A confissão simples e direta o pegou desprevenido. Rita, e isso me assusta, continuou ela, porque você ainda é um homem da cidade com uma vida lá, com problemas como essa Carla, e eu sou uma mulher do interior que não sabe lidar com esse tipo de complicação. Jorge se levantou e se aproximou da cadeira dela. Posso sentar aqui? Rita fez espaço no pequeno banco onde estava sentada. Jorge se sentou ao lado dela, seus corpos se tocando levemente. Rita, posso ser honesto com você? Sempre. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que estou sentindo por você. O que está sentindo? Jorge hesitou, procurando as palavras certas. Respeito, admiração, atração física, sim, mas também algo mais profundo. Como se você me desafiasse a ser uma versão melhor de mim mesmo. Rita respirou fundo. Jorge, e sobre a Carla, você precisa saber que já resolvi esse problema. Vou à cidade amanhã para confrontá-la e tomar as medidas legais necessárias. E depois, se você quiser,
A gente pode ver onde essa história nos leva. Rita se virou para encará-lo completamente. Seus rostos estavam próximos e Jorge podia sentir o perfume suave da pele dela. Jorge, se formos tentar algo além da sociedade comercial, tem que ser sério. Quão sério? Sério como? Como se você estivesse disposto a construir uma vida aqui, de verdade, não apenas como um hobby ou uma aventura. E se eu estiver disposto? Então, disse Rita, se aproximando ainda mais, talvez seja a hora de parar de apenas conversar sobre isso. Jorge levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela. Rita, sim, posso beijá-la. Em resposta, Rita fechou a distância entre eles. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou conforme ambos perceberam que aquilo era inevitável desde o primeiro encontro. Jorge sentiu o gosto de café e algo doce nos lábios dela. Sentiu como ela se derreteu ligeiramente em seus braços. Quando se separaram, ambos estavam ligeiramente ofegantes. Isso muda tudo, murmurou Rita. Para melhor? Para mais complicado. Ela sorriu. Mas talvez seja o tipo de complicação que vale a pena. Jorge sorriu também, ainda com a mão no rosto dela. Rita? Sim? Não importa o que a Carla ou qualquer outra pessoa tente fazer. Não vou deixar ninguém destruir o que estamos construindo aqui. Promete? Prometo. Eles se beijaram novamente, e desta vez Jorge soube com certeza absoluta que havia encontrado algo que valia qualquer luta para proteger. Na manhã seguinte, Jorge acordou com uma determinação que não sentia há meses. O beijo de Rita ainda estava vivo em sua memória, mas mais importante era a promessa que havia feito a ela. Era hora de resolver definitivamente a questão da Carla. Antes de partir para São Paulo, passou no rancho para se despedir de Rita. Encontrou-a cuidando das galinhas e o sorriso tímido que ela lhe deu fez seu coração acelerar. Bom dia, disse ele se aproximando. Bom dia, vai mesmo à cidade hoje? Vou. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Rita parou o que estava fazendo e se virou para encará-lo. Jorge, tem certeza de que é a Carla? Quase certeza. Mas vou descobrir a verdade, seja qual for. E se for ela mesmo? Então vou tomar as medidas necessárias. Processo criminal, se preciso. Rita assentiu, mas Jorge percebeu preocupação em seus olhos. O que foi? Perguntou ele. É que, Jorge, se essa mulher fez tudo isso por ciúme, por causa de você estar aqui comigo... Sim? Ela pode tentar coisas piores. Jorge se aproximou e segurou as mãos dela. Rita, não vou deixar ninguém te prejudicar, ou prejudicar o que temos. Promete que vai ter cuidado. Prometo, e prometo que volto hoje à noite. Vai voltar mesmo? A pergunta carregava uma insegurança que ela tentava disfarçar. Jorge percebeu que Rita ainda tinha medo de que ele simplesmente desaparecesse, voltasse para a vida de antes. Rita, olha para mim. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Minha vida está aqui agora, com você. Não vou a lugar nenhum. Para enfatizar suas palavras, Jorge a beijou suavemente. Quando se separaram, Rita sorriu. Vai logo então. Quanto mais cedo resolver isso, mais cedo volta. A viagem para São Paulo levou 4 horas, e Jorge usou o tempo para planejar a conversa com Carla. Precisava ser firme, mas também cuidadoso. Se ela realmente estava obcecada, uma abordagem errada poderia piorar as coisas. Chegando à cidade, Jorge foi diretamente ao escritório onde Carla trabalhava. Era uma empresa de consultoria empresarial, elegante e moderna, tudo o que contrastava com a simplicidade do rancho. Jorge! Exclamou Carla ao vê-lo na recepção. Que surpresa! Pensei que você havia se enterrado no meio do mato. Ela estava impecável como sempre. Roupa cara, maquiagem perfeita, postura confiante. Mas Jorge notou algo diferente nos olhos. Dela, uma intensidade que não estava lá antes. Carla, preciso falar com você em particular. Claro, vem na minha sala. A sala de Carla era um reflexo de sua personalidade, organizada, sofisticada, cheia de símbolos de status. Jorge se sentou na cadeira de visitante enquanto ela se instalava atrás da mesa. Então, como está a vida de fazendeiro?
Perguntou ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Carla, vou ser direto. Alguém hackeou minha conta bancária e contratou serviços fraudulentos em meu nome. Nossa, que terrível. Você suspeita de alguém? Suspeito, sim. Jorge a observou cuidadosamente. As transações foram feitas do meu laptop e poucas pessoas tiveram acesso a ele recentemente. Carla manteve a expressão neutra. Você acha que fui eu? Você me diz. Jorge, como pode pensar uma coisa dessas? Nós tivemos algo especial. Carla, pare. Nós não tivemos nada especial. Tivemos alguns meses de conveniência mútua e você sabia disso. A máscara de Carla começou a escorregar. Conveniência? Jorge, eu me dediquei a você por 2 anos. Organizei sua vida, cuidei dos seus negócios, estava sempre disponível, como minha secretária, e ocasionalmente como algo mais, mas nunca prometemos exclusividade nem futuro. Mas eu achei que com o tempo... Carla, eu deixei claro desde o início que não era sério. Carla se levantou e começou a andar pela sala. E então aparece uma caipira qualquer e você decide jogar tudo fora? Aí está a verdade, disse Jorge também se levantando. Você sabe sobre Rita. Sei mais do que você imagina. O que quer dizer com isso? Carla foi até uma gaveta e retirou uma pasta. Quer saber sobre sua preciosa Rita? Jorge sentiu um frio na barriga, mas manteve a voz firme. Diga o que tem a dizer. Contratei um investigador particular. Sua Rita tem alguns segredinhos interessantes. Que tipo de segredos? Ela já foi casada, Jorge, e o marido morreu em circunstâncias questionáveis. Jorge sentiu o mundo girar ligeiramente. Do que você está falando? Rita Assunção foi casada com Carlos Mendes. Ele morreu há 8 anos num acidente de trabalho na própria fazenda, mas a polícia suspeitou de homicídio. Suspeitou? Quer dizer que sua namoradinha pode ser uma viúva negra. Carla sorriu com satisfação. O marido tinha um seguro de vida considerável. E adivinha quem herdou tudo, incluindo a fazenda? Jorge se sentou pesadamente na cadeira. Você está mentindo. Estou? Aqui estão as cópias dos documentos. Boletim de ocorrência, investigação policial, certidão de óbito. Jorge pegou os papéis com mãos trêmulas. Realmente havia documentos oficiais, mas ao lê-los cuidadosamente, percebeu que a história não era bem como Carla estava contando. Carla, isso aqui diz que a investigação foi arquivada por falta de evidências e que o acidente foi causado por falha em equipamento agrícola. Mas houve suspeita, Jorge. Onde há fumaça, nem sempre há fogo. Jorge devolveu os papéis. E isso não muda o fato de que você invadiu minha conta bancária. Eu não invadi nada. Carla, você tem as senhas do meu laptop. Você teve acesso físico ao equipamento. E agora descubro que você está investigando Rita. Quer mais evidências? Carla suspirou e se jogou na cadeira. Está bem, sim, fui eu. Por quê? Porque você está cometendo um erro terrível. Jorge, você é um homem inteligente, bem-sucedido. Não pode jogar tudo fora por uma caipira que pode até ser assassina. Rita não é assassina, Carla. E mesmo que fosse, isso não te daria o direito de cometer crimes. Eu estava tentando te proteger. Não, você estava tentando me controlar. Jorge se levantou. Carla, isso acaba agora. Você vai devolver o dinheiro que transferiu fraudulentamente e vai parar de se meter na minha vida. E se eu não fizer? Então vou à polícia. Invasão de sistema bancário é crime federal. Carla o observou por um longo momento. Você realmente escolheu ela? Escolhi, sim. Mesmo sabendo que ela pode ter matado o marido? Mesmo sabendo que você é capaz de inventar qualquer mentira para conseguir o que quer? Jorge se dirigiu para a porta, mas Carla o chamou. Jorge, espera. Ele se virou. Eu sinto muito. Você está certo. Eu tentei controlar a situação. Mas é porque... Ela hesitou. Por quê? Porque eu me apaixonei por você. De verdade. E ver você se interessar por outra pessoa... Carla, eu sinto muito se você se machucou. Mas isso não justifica o que você fez. Eu sei, vou transferir o dinheiro de volta hoje mesmo. E o assunto está encerrado? Está.
Carla suspirou. Mas Jorge? Sim? Tenha cuidado com ela. Independente do que eu fiz, aqueles documentos são reais. Jorge saiu do escritório com a cabeça girando. O dinheiro seria devolvido, a sabotagem havia acabado, mas agora tinha uma questão muito mais complicada para resolver. Rita havia sido casada e enviuvado, e aparentemente nunca havia mencionado isso. Durante a viagem de volta, Jorge tentou processar as informações. Por que Rita não havia contado sobre o casamento anterior? Era porque não considerava importante ou porque havia algo a esconder? Chegou ao rancho no final da tarde, encontrando Rita na varanda como se o estivesse esperando. Como foi, tu? Perguntou ela assim que ele desceu da picape. Complicado, respondeu Jorge se aproximando. Era mesmo a Carla? Era. Ela confessou e vai devolver o dinheiro. Que alívio. Rita sorriu. Então está tudo resolvido? Jorge hesitou. Rita, preciso perguntar uma coisa. Claro. Você já foi casada? A expressão de Rita mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e ela empalideceu ligeiramente. Quem te contou isso? Carla. Ela contratou um investigador. Rita se levantou e caminhou até a grade da varanda, de costas, para ele. Sim, fui casada. E por que nunca me contou? Porque não era da sua conta. A resposta fria o surpreendeu. Rita. Jorge, meu passado é meu passado. Não tenho obrigação de contar minha vida inteira para você. Não é sobre obrigação, é sobre confiança. Nós estamos construindo algo juntos. Estamos construindo uma sociedade comercial e talvez um romance. Isso não significa que tenho que te entregar meu prontuário completo. Jorge se aproximou. Rita, não estou julgando você por ter sido casada. Estou tentando entender por que escondeu. Não escondi nada, simplesmente não mencionei. E seu marido? Como ele morreu? Rita se virou bruscamente. Carla te contou. Sobre isso também? Disse que ele morreu em circunstâncias questionáveis. Claro que disse. Rita riu amargamente. E você acreditou? Não sei no que acreditar, Rita. Você nunca me contou sua versão. Rita ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Carlos morreu há 8 anos, disse ela finalmente. Acidente com trator. O equipamento tinha um defeito que nós não sabíamos. Ele ficou preso debaixo da máquina. E por que a polícia suspeitou de homicídio? Porque Carlos tinha um seguro de vida alto. E porque a cunhada dele sempre me odiou e espalhou boatos de que eu tinha matado ele pelo dinheiro. Jorge sentiu um alívio, mas ainda havia perguntas. E você nunca achou importante me contar isso? Jorge, você quer saber por que não contei? Rita se virou para encará-lo, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Porque eu sabia que alguém ia usar isso contra mim, que iam inventar histórias, criar suspeitas. Rita, porque eu sabia que um dia alguém ia aparecer e me fazer sentir como se eu fosse uma criminosa por ter sido feliz no casamento e ter ficado viúva. Jorge viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dela e sentiu seu coração se partir. Rita, me desculpa, eu não queria... Não queria o quê? Me magoar, questionar meu caráter? Jorge, se você não confia em mim, eu confio em você. Não, não confia. Se confiasse, não teria vindo aqui me interrogar baseado no que uma ex-namorada psicótica falou. Jorge se aproximou e tentou tocá-la, mas ela se afastou. Rita, por favor. Jorge, acho melhor você ir embora hoje. Como? Preciso pensar sobre nós, sobre essa sociedade, sobre tudo. Rita, não faz isso. Não deixa a Carla conseguir o que queria. Não é sobre a Carla, Jorge. É sobre confiança. E eu acabei de descobrir que você não confia em mim o suficiente para acreditar na minha palavra contra a de uma estranha. Jorge sentiu o pânico tomar conta. Rita, eu confio em você. Foi só nada, Jorge. Você escolheu acreditar na versão dela antes de ouvir a minha. Não é verdade. Vim aqui justamente para ouvir sua versão. Veio aqui para me interrogar. É diferente. Rita entrou na casa, deixando Jorge sozinho na varanda. Ele ficou ali por alguns minutos, tentando processar como a situação havia saído do controle tão rapidamente. Bateu na porta.
Rita, por favor, vamos conversar direito. Não hoje, Jorge. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Jorge voltou para a picape com o coração pesado. Em menos de 24 horas, havia resolvido um problema e criado outro muito pior. E pela primeira vez desde que conheceu Rita, não tinha certeza se conseguiria consertar as coisas. Enquanto dirigia de volta para sua fazenda, uma pergunta não saía de sua cabeça. Será que havia perdido a mulher de sua vida por não confiar nela quando mais precisava? 3 dias se passaram desde a discussão e Jorge não conseguia se concentrar em nada. Tentava trabalhar na fazenda, mas seus pensamentos sempre voltavam para Rita e para o jeito magoado com que ela o havia olhado. Na quinta-feira de manhã, Antônio o encontrou parado no meio do pasto, olhando na direção do Rancho Esperança. Senhor Jorge, posso dar uma opinião? Claro, Antônio. O senhor está apaixonado pela Rita. Jorge suspirou. É tão óbvio assim? Para quem conhece o senhor, sim. E posso dizer mais uma coisa? Diga. A Rita também está sofrendo. Passou aqui ontem cedo perguntando sobre você. Jorge se virou rapidamente. Ela veio aqui? O que disse? Perguntou se o senhor estava bem, se tinha falado sobre ela. Parecia preocupada. E o que você respondeu? Disse que o senhor estava parecendo um boi perdido no pasto. Apesar de tudo, Jorge riu. Obrigado pela descrição poética. Senhor Jorge, com todo respeito, mas o senhor não vai resolver nada ficando aqui remoendo. Se gosta da mulher, vai lá e conversa direito. E se ela não quiser me ouvir? Aí, pelo menos, o senhor tentou. Mas ficar aqui sofrendo não vai adiantar nada. Jorge sabia que Antônio estava certo. Precisava tentar conversar com Rita, mesmo correndo o risco de ser rejeitado definitivamente. No final da tarde, armou-se de coragem e dirigiu até o rancho. O portão estava aberto e ele viu Rita no quintal estendendo roupas no varal. Ela o viu chegando, mas não veio cumprimentá-lo como fazia antes. Oi, disse Jorge descendo da picape. Oi, respondeu Rita, continuando a pendurar as roupas sem olhar para ele. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Rita terminou de pendurar uma camisa e finalmente se virou para encará-lo. Jorge percebeu que ela havia chorado. Os olhos estavam ligeiramente inchados. Jorge, eu já disse que preciso de tempo. Eu sei, mas antes de você tomar qualquer decisão definitiva, preciso que você saiba uma coisa. O quê? Que eu sou um idiota. Rita arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando essa abordagem. Como assim? Jorge se aproximou lentamente. Sou um idiota, porque deixei que a ex-namorada psicótica plantasse dúvidas na minha cabeça sobre a mulher mais íntegra que já conheci. Jorge, não, deixa eu terminar. Sou idiota porque, em vez de vir aqui e simplesmente perguntar sobre seu passado, como alguém que quer conhecê-la melhor, eu vim te interrogar como se você devesse satisfação da sua vida. Rita cruzou os braços, mas continuou ouvindo. E sou idiota, porque levei 3 dias para perceber que não importa o que houve no seu passado. O que importa é quem você é hoje, e quem você é hoje é uma mulher extraordinária. Só levou 3 dias? Perguntou Rita com um quê de ironia. Levei 3 dias para juntar coragem de vir aqui me humilhar pedindo perdão. Rita não conseguiu disfarçar um pequeno sorriso. Se humilhar. Completamente. Estou disposto a me arrastar no chão se for necessário. Interessante. Rita caminhou até a varanda e se sentou nos degraus. Continue. Jorge se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Rita, posso contar uma coisa sobre mim? Pode. Eu sempre fui um homem que controla tudo. Negócios, relacionamentos, vida pessoal. Sempre soube exatamente o que esperar de cada situação. E você mudou isso. Desde que te conheci, não tenho controle sobre nada. Não sei o que esperar, não sei como reagir, não sei nem quem eu sou quando estou com você. Rita o observou em silêncio. E isso me assusta, continuou Jorge, porque nunca me senti tão vulnerável com ninguém. Nunca tive tanto medo de perder alguma coisa.
E por isso você desconfiou de mim? Por isso eu deixei que alguém de fora colocasse veneno na minha cabeça, porque é mais fácil acreditar que você não é real, que é boa demais para ser verdade, do que aceitar que finalmente encontrei alguém que vale a pena. Rita ficou pensativa por alguns minutos olhando para o horizonte. Jorge, posso te contar sobre o Carlos? Só se você quiser. Quero. Rita respirou fundo. Conheci o Carlos quando tinha 25 anos. Ele era um bom homem, trabalhador, me amava. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. Jorge ouviu em silêncio. Foram 5 anos de casamento. Não eram perfeitos. Ele bebia um pouco demais às vezes e era teimoso como uma mula. Mas éramos felizes. E o acidente? Foi numa manhã de sábado. O trator tinha dado problema na semana anterior, mas Carlos disse que tinha consertado. Eu estava na cidade fazendo compras quando aconteceu. Rita fez uma pausa. Quando voltei, encontrei ele debaixo da máquina. Jorge viu as lágrimas nos olhos dela. Rita, você não precisa... Preciso sim, você precisa entender. Ela enxugou os olhos. A polícia foi chamada porque o seguro era alto e a cunhada do Carlos, que sempre me odiou, insinuou que eu podia ter sabotado o trator. E eles investigaram. Investigaram tudo. Descobriram que o defeito no trator era de fábrica, que eu estava na cidade no horário do acidente com várias testemunhas, que não havia nenhuma evidência de sabotagem. Então o caso foi arquivado. Foi, mas o boato ficou. Numa cidade pequena, essas coisas grudam na pessoa para sempre. Jorge se aproximou ligeiramente. E por isso você veio para cá? Em parte. Herdei este rancho de uma tia e pensei que seria um novo começo. Longe dos boatos, das pessoas que sempre iam me olhar como a viúva suspeita. Rita, por que não me contou isso antes? Porque... Ela hesitou. Porque eu gostei de ser só Rita para você. Não a viúva, não a suspeita, não a coitadinha que perdeu o marido. Só Rita. Jorge sentiu seu coração se apertar. E eu estraguei tudo. Você me lembrou que eu nunca vou conseguir escapar totalmente do meu passado. Rita, olha para mim. Ela se virou para encará-lo. Eu não me importo com seu passado. Não me importo se você foi casada, se foi solteira, se foi astronauta. O que me importa é que você é a mulher mais forte, mais íntegra e mais real que já conheci. Jorge, e se você me der uma segunda chance, prometo que nunca mais vou deixar ninguém colocar dúvidas sobre você na minha cabeça. Rita ficou em silêncio por um longo momento. Uma segunda chance para quê, exatamente? Para provar que posso ser o homem que você merece. Para construir algo real com você, baseado em confiança e respeito. E se eu não conseguir confiar em você novamente? Jorge pegou as mãos dela entre as suas. Então eu vou trabalhar todos os dias para reconquistar essa confiança, mesmo que leve anos. Rita olhou para as mãos deles entrelaçadas. Jorge, tem uma coisa que você precisa entender. Diga, eu não sou fácil de lidar. Sou teimosa, independente demais, e tenho cicatrizes que às vezes doem sem aviso. E eu sou controlador, acostumado a conseguir tudo o que quero, e tenho medo de intimidade real. Rita sorriu ligeiramente. Somos um par e tanto. Somos, mas talvez seja exatamente por isso que podemos dar certo. Como assim? Porque você me desafia a ser melhor, e talvez eu possa te ajudar a confiar novamente. Rita respirou fundo. Jorge, se vamos tentar de novo, tem que ser com honestidade total, sem segredos, sem meias-verdades. Concordo completamente. E você tem que entender que eu preciso do meu espaço às vezes. Não posso ser sufocada. Entendo. E se você voltar a desconfiar de mim por causa de fofocas de terceiros, isso não vai acontecer novamente. Rita o estudou por um longo momento. Está bem, vamos tentar. Jorge sentiu uma onda de alívio. Sério? Sério. Mas devagar, Jorge. Precisamos reconstruir a confiança. Do jeito que você quiser. Rita sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele via em dias. Então que tal começar jantando comigo hoje? Fiz lasanha. Você cozinha italiana também? Tenho muitos talentos escondidos. Jorge riu. Estou descobrindo isso. Durante o
Jantar. Eles conversaram como não faziam há dias. Jorge contou mais sobre sua vida em São Paulo, os relacionamentos superficiais, a sensação de vazio que sentia antes de conhecê-la. Rita falou sobre os sonhos que havia abandonado, os medos que ainda carregava, os planos para o futuro do rancho. Rita, disse Jorge quando estavam terminando a sobremesa, posso fazer uma pergunta? Pode. Você ainda me ama? A pergunta a pegou de surpresa. Jorge. Desculpa, foi muito direto? Rita sorriu. Foi. Mas a resposta é sim. Apesar de tudo, ainda amo você. Eu também te amo. Mesmo. Desde o primeiro dia, acho. Só levei um tempo para admitir. Rita se levantou e foi até ele. Jorge? Sim? Beija-me. Desta vez o beijo foi diferente, mais profundo, mais intenso, carregado de todas as emoções dos últimos dias. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Fica aqui hoje, murmurou Rita. Rita, não para dormir comigo, só fica, dormindo no sofá ou no quarto de hóspedes. Só não quero que você vá embora esta noite. Jorge a olhou nos olhos e viu vulnerabilidade, esperança e amor. Fico, disse ele, pelo tempo que você quiser. Para sempre seria muito tempo? Jorge sorriu. Para sempre seria perfeito. Eles se abraçaram na cozinha, e pela primeira vez desde a discussão, Jorge sentiu que estava em casa. 2 semanas depois da reconciliação, Jorge e Rita haviam estabelecido uma nova rotina. Ele passava 4 dias por semana no rancho, trabalhando lado a lado com ela, e 3 dias cuidando dos negócios da própria fazenda. Era um equilíbrio que funcionava bem para ambos. Na manhã de sábado, Jorge acordou cedo no quarto de hóspedes, onde havia dormido todas as noites desde que voltaram a se falar. Rita insistia em manter as coisas respeitosas, até ter certeza absoluta de que o relacionamento estava sólido. Encontrou-a na cozinha preparando café, já vestida para o trabalho. Bom dia, disse ele, se aproximando para um beijo no rosto. Bom dia, dormiu bem? Cada vez melhor. Jorge serviu café para si mesmo. Qual é o programa hoje? Temos que vacinar o gado do Pasto Norte, e à tarde chega o veterinário para examinar a estrela. Ela está doente? Não, mas está prenha. Primeira vez dela. Jorge sorriu. E você está nervosa, como uma avó? Um pouco, admitiu Rita. A estrela é especial. Eles tomaram café conversando sobre os planos para o dia, mas Jorge notou que Rita parecia ligeiramente tensa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Na verdade, sim. Preciso te contar uma coisa. O tom sério a fez Jorge sentir um aperto no peito. O que foi? Ontem recebi uma ligação da prefeitura. Sobre o quê? Rita respirou fundo. Eles querem comprar uma parte das nossas terras para construir uma estrada. Liga a cidade ao novo distrito industrial que estão planejando. Jorge colocou a xícara na mesa. E você disse o quê? Disse que precisava conversar com meu sócio primeiro. Quanto eles ofereceram? Muito dinheiro, Jorge. Mais do que eu viria na vida inteira criando gado. Mas seria a melhor parte da propriedade, o pasto onde meu pai construiu o primeiro curral, onde estão enterrados meus pais. Jorge entendeu imediatamente o dilema. Do ponto de vista financeiro, a venda fazia todo sentido. Do ponto de vista emocional, seria devastadora para Rita. O que você quer fazer? Perguntou ele. Não sei. Por isso precisava conversar com você. Rita, essa decisão é sua terra, sua história. Mas agora é nossa sociedade. E o dinheiro resolveria todos os nossos problemas financeiros. Jorge se levantou e foi até a janela observando o pasto em questão. Podia ver os túmulos dos pais de Rita sob o ipê amarelo, o curral antigo que ela tanto amava. Posso ser honesto, disse ele voltando para a mesa. Sempre. Do ponto de vista puramente empresarial, deveríamos vender. É um dinheiro que mudaria nossas vidas. Rita assentiu, mas Jorge percebeu tristeza em seus olhos. Mas, continuou ele, do ponto de vista do que realmente importa, seria um erro. Por quê? Jorge se sentou ao lado dela.
Porque algumas coisas não têm preço, e aquela terra ali é parte de quem você é. Jorge, é muito dinheiro. Rita, você vendia as joias da sua mãe por dinheiro? Claro que não. Então por que venderia a terra onde ela está enterrada? Rita ficou em silêncio por um momento, então sorriu. Quando você fala assim, parece óbvio. Para mim é óbvio, mas a decisão é sua. E se estivermos perdendo a oportunidade de nossas vidas? Jorge pegou as mãos dela. Rita, oportunidades financeiras aparecem, mas a paz de espírito, a conexão com suas raízes, isso não tem preço. Você tem certeza? Tenho. E se precisarmos de dinheiro, encontraremos outras formas de conseguir. Rita o beijou suavemente. Obrigada. Pelo quê? Por entender o que é realmente importante. Eles ligaram para a prefeitura ainda pela manhã, recusando a oferta. Rita ficou claramente aliviada com a decisão, e Jorge se sentiu bem por ter ajudado ela a escolher com o coração. À tarde, quando o veterinário chegou para examinar a estrela, trouxe notícias interessantes. Dona Rita, disse Dr. Marcos, depois do exame, essa vaca tem genética excelente. O bezerro dela vai valer muito dinheiro. Como assim? Perguntou Jorge. A linhagem da estrela é muito procurada para a reprodução. Se cuidarem bem, podem começar um programa de melhoramento genético aqui no rancho. Rita e Jorge se entreolharam. Que tipo de investimento isso exigiria? Perguntou Jorge. Inicial, não muito, mas a longo prazo, se vocês quiserem ser sérios sobre isso, precisariam expandir as instalações. Depois que o veterinário saiu, Rita e Jorge ficaram na varanda discutindo as possibilidades. É interessante, disse Rita. Nunca pensei no rancho como um negócio de genética. Faz sentido, você tem bons animais, conhece bem o manejo, e você tem visão de negócios, completou ela. Parceria perfeita. Rita sorriu. Jorge, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz aqui? De verdade? Jorge considerou a pergunta seriamente. Mais feliz do que jamais fui em qualquer lugar. Mesmo tendo que acordar às 5 da manhã? Especialmente por isso. Nunca imaginei que trabalho físico pudesse ser tão satisfatório. E não sente falta da cidade? Da vida social, dos restaurantes? Jorge riu. Rita, minha vida social em São Paulo era reuniões de negócios e jantares vazios. Aqui tenho você, tenho Antônio, tenho vizinhos que se importam de verdade uns com os outros. E os restaurantes? Nenhum restaurante do mundo faz lasanha melhor que a sua. Rita corou ligeiramente. Você está exagerando. Estou falando sério. Jorge se aproximou na cadeira de balanço. Rita, posso te contar uma coisa? Pode. Antes de te conhecer, eu não tinha ideia do que era felicidade real. Tinha sucesso, dinheiro, status, mas estava completamente vazio por dentro. E agora? Agora acordo todos os dias animado para trabalhar, para estar com você, para construir algo que realmente importa. Rita ficou pensativa. Jorge, e se eu te dissesse que estou pensando em algo? Que tipo de coisa? Em me casar novamente. Jorge sentiu o coração parar por um segundo. Com quem? Rita riu. Com você, seu bobo. Rita, não é pedido de casamento, calma. É que eu estava pensando que talvez tenha chegado a hora de parar de ter medo. Medo de quê? De ser feliz de novo, de construir uma família de novo. Jorge se levantou e ajoelhou na frente da cadeira dela. Rita, Assunção... Jorge, o que você está fazendo? Salvando você do trabalho de me pedir em casamento. Rita riu nervosamente. Jorge, Rita, eu te amo mais do que sabia que era possível amar alguém. Quero acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da minha vida. Quero trabalhar esta terra com você, criar filhos com você, envelhecer com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rita. Você quer se casar comigo? Perguntou Jorge. Quero, sussurrou ela. Muito. Jorge se levantou e a beijou. E quando se separaram, ambos estavam chorando de felicidade. Não tenho anel, disse Jorge. Não precisa. Tenho você. Rita? Sim? Onde vamos morar?
Aqui ou na minha fazenda? Aqui, disse ela sem hesitar. Esta é nossa casa. Nossa casa, repetiu Jorge, gostando do som das palavras. Eles se abraçaram na varanda, observando o sol se pôr sobre a terra que agora pertencia aos dois. Jorge pensou em como sua vida havia mudado completamente em questão de meses. Havia trocado a solidão urbana por uma parceria rural, o sucesso, vazio por uma felicidade genuína. Jorge, disse Rita, interrompendo seus pensamentos. Sim? Obrigada por ter comprado aquela fazenda. Por quê? Porque se não tivesse comprado, nunca teria tentado roubar minha cerca. Jorge riu. Eu não tentei roubar sua cerca. Tentou sim, e ainda bem. Por quê? Porque foi assim que descobri que existem homens capazes de mudar, de crescer, de amar de verdade. E eu descobri que existem mulheres que valem a pena qualquer mudança. Eles se beijaram novamente, e Jorge soube que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira para a vida inteira. Naquela noite, pela primeira vez, Rita não mandou Jorge dormir no quarto de hóspedes. E quando ele acordou, na manhã seguinte com ela nos braços, soube que finalmente estava em casa. Não apenas num lugar, mas numa vida que valia a pena viver. O rancho onde tudo começou seria o lugar onde construiriam seu futuro juntos. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.